Amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é mostrando como é o laboratório de eletrônica, né? Para quem faz reparos de placa de ar-condicionado inverter. Eu estou aqui tendo o privilégio de acompanhar o reparo de uma placa aqui ao vivo. Aqui, ó, com o professor Ernesto da Decol Eletrônica de Santos. E aí, seu Ernesto? E aí? Estava aqui só acompanhando o passo a passo do diagnóstico de defeito do seu Ernesto, né? E, seu Ernesto, passa aí pra gente quem vai trabalhar com placa eletrônica, né? Quem deseja reparar split. A maioria das vezes o trabalho é assim mesmo, é sentadinho. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Molezinha, pô. Sempre na moleza, sempre sentado, sempre numa bancadinha, num ar-condicionado, pode botar uma musiquinha, de preferência um ambiente bem sossegado, porque vai trabalhar com isso aqui, ó. O trabalho é esse. Eu estava vendo aqui, só que tem que ter bem paciência, seu Ernesto. Eu vi que o senhor primeiro conectou a placa em todos os componentes, compressor, alimentação, para poder identificar primeiro qual o erro que estava dando, ou quem o cliente já passa mais ou menos o que estava acontecendo. Sempre é preferível que o cliente traga já com o código de erro, né? Com uma reclamação. A gente vai atender uma reclamação, a gente precisa saber qual que é, né? Então o código de erro vai direcionar a gente. A placa é grande, tem bastante circuitos diferentes e periféricos, então com o código de erro já elimina muito trabalho. Eu vi que o primeiro processo que o senhor fez foi conector toda a placa, os periféricos. Exatamente. Periféricos, para o pessoal entender o que? São sensores. Sensores de temperatura, compressor, ventilador, tudo que vai em volta de uma placa, pressostatos. Então, quem vai fazer esse tipo de reparo precisa ter esses componentes para poder estar testando em bancada. Ah, né? Sem dúvida nenhuma, né? Para que o microcontrolador entenda o funcionamento, libere o funcionamento, ele primeiro tem que enxergar os periféricos em perfeito estado, né? Isso então descarta a necessidade do cliente ter que trazer toda a máquina, né? Ele traz apenas a placa. Elimina, sim, fica mais fácil, só a placa, ele só destaca lá, mas traz pra gente, a gente aqui tem condição de fazer o trabalho. Mas nesse caso, então, o técnico ele tem que ter o mínimo de conhecimento para identificar se o problema são nos periféricos ou é na placa, né? Sem dúvida. Então o técnico tem que aprender primeiro, identificar antes se o problema não é um motor ventilador BLDC, se não é o compressor, se não é sensor, os periféricos. Não são os periféricos, aí sim ele pode trazer uma placa, né? Sem dúvida Agora nenhuma. eu percebi que antes do senhor começar a fazer qualquer coisa aí, o senhor fez uma limpeza na placa antes, né? Sim, é muito importante. É muito importante. Como é que faz a limpeza? Limpeza, o preferível sempre é a utilização de álcool isopropílico, né? A gente procede limpeza com algodão, com pincel, utilizando o álcool isopropílico. Agora, podemos utilizar outras técnicas, pode, dependendo do tipo de sujidade, né, da dificuldade, a gente pode estar utilizando thinner, né, por exemplo, em alguns casos, a gente pode até lavar, né, isso que eu ia com perguntar. água e sabão. É isso que eu ia perguntar, né? Também é possível lavar com água e sabão? É possível, não é recomendado, né? Mas em alguns casos está tão sujo que a gente não consegue nem enxergar os componentes. Vem aqui ver o tamanho dos componentes. Eu vi o senhor tirar um capacitor eletrolítico aí pequenininho. Pois é, tá vendo? Deixa eu mostrar. Olha o capacitor eletrolítico aqui, pessoal. E esse é grande, né? Esse é um capacitor eletrolítico grande? E esse é um capacitor grande, em comparação aos outros componentes que a gente encontra aqui na placa. Olha, isso aqui também é um capacitor, isso aqui é um capacitor de cerâmica. Tem que dar um zoom aqui. Né? Esse capacitor aí, rapaz. Ó, para fazer uma comparação do tamanho de um com o outro, você pode falar que esse aqui é grande, né? Então é preciso ter uma lupa, então? Se eu tenho lupa? Importante, tem. A gente trabalha com vários tipos de lupa, com microscópio eletrônico. A gente aqui tem uma câmera que na verdade é um microscópio. A câmera joga para a TV. Joga para o monitor. Quando o serviço é muito detalhado, aí a gente tem que lançar mão desses recursos, né? Hoje tem
microscópios binocular, trinocular, para poder ajudar no trabalho, né? Isso aí você está falando grego para mim, mas eu percebi que além de todas essas ferramentas aí, que o técnico pode adquirir ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que... não há necessidade imediatamente. Mas é para facilitar o trabalho dele, agilizar o processo, né? Sem dúvida nenhuma. Essas ferramentas ele gradativamente vai adquirindo. Mas eu percebi que tem muitas ferramentas que vocês providenciam, bem simples, né? Como, por exemplo, essa lâmpada de teste aqui, rapaz. Sim. Simples demais. Exatamente, é possível. É um elemento de proteção, é um instrumento, é uma lâmpada em série, que a gente, em vez de ligar diretamente na tomada, liga ela na tomada e o aparelho que em teste a gente liga na lâmpada. A lâmpada em série promove a proteção. Se tiver um curto-circuito, o que vai acontecer é que a lâmpada vai acender, em vez de explodir ou derrubar um disjuntor, né? A lâmpada vai acender. A lâmpada vai acender. Pensei que ia queimar a lâmpada, Sr. Ernesto. Eu pensei assim, deve ser para queimar a lâmpada, que ela deve ser mais barata que um fusível. Né? Não, a lâmpada acende. Se tiver um curto-circuito no circuito, vamos tentar fazer? Se a gente vamos implementar um curto-circuito aqui, ó, a gente pode colocar um curto aqui, ó. Vamos tentar ver se a gente consegue deixar um curto aqui, ó. Tá dando um curto mesmo, pessoal. Vamos colocar um curto em cima da entrada do AC. Não, mas vai ficar segurando aí, Sr. Ernesto? Mas pode colocar. Acho que não vai ter problema, mas se vai acontecer, eu tomar um choque. Sr. Ernesto, eu tô gravando isso aí, Sr. Ernesto. Vamos lá, ao vivo, hein? Vamos lá, em curto-circuito, vamos lá. Olha o que acontece. É isso. Cara, Viu? interessante isso aí. Mas aí tem um elemento de proteção simples. A gente tem outro elemento aqui que eu trabalho, um instrumento que para mim, eu sempre falo que todos os meus instrumentos de bancada são instrumentos, Viana, de precisão. Eu só tenho instrumento de precisão. Sabe por quê? Porque eu preciso de todos eles para trabalhar. Não tem como trabalhar sem utilizar, sem lançar a mão deles. Então todos eles para mim são instrumentos de precisão. Então, Sr. Ernesto, um espaço aí acessível para um técnico que quer começar a reparar a placa, mais ou menos esse espaço aí para executar o reparo mesmo. Para executar uma bancadinha de 80 por 1,5, você consegue trabalhar tranquilamente. Você consegue acumular seus instrumentos, as ferramentas, multímetro principalmente, muito importante o multímetro e aprender a utilização do multímetro. Futuramente, quando a pessoa vai aprendendo, ficando um pouco melhor, pode estar trabalhando com um osciloscópio, né? Consegue fazer a aquisição de um osciloscópio, né? E já consegue aprimorar os trabalhos, ganhar uma velocidade, ganhar uma melhor precisão. O osciloscópio mostra as formas de onda para a gente, né? Do que está acontecendo. Então, é simples, é um ferro de solda, algumas ferramentas, um multímetro, é isso. 80 por 1,50 m você consegue executar. E um técnico que, por exemplo, está começando a fazer isso, vale a pena, por exemplo, adquirir placa eletrônica, que eu, na refrigeração e na climatização, e principalmente na máquina de lavar, a gente compra alguns equipamentos velhos, né, para adquirir o quê? Algumas peças. Sim. Principalmente para poder estudar, ou algumas vezes a gente até acaba utilizando peças de outro equipamento. Então vale a pena comprar placa, a gente chama também? de casco, né, na máquina de lavar. Comprar uma placa de máquina de lavar, que é um casco, a troco de um determinado valor, faz o reparo e depois faz a base de troca. No caso de placa, se compra também casco? Sem dúvida nenhuma, é muito importante. A sucata, ela possui componentes, né, como outra placa qualquer, que são originais, né, que já é uma grande vantagem. A gente tem um grande problema de componente eletrônico muito falsificado no mercado. Então, um componente original é bastante importante. E possui componentes que a gente também não encontra no mercado para vender. Exemplo de um microcontrolador, por exemplo, é um componente em que ele vai um programa dentro dessa peça que foi feito pelo fabricante. E aí a gente não acha isso no mercado para comprar. Consegue trocar essa pecinha aí? A gente consegue substituir isso tranquilamente, é bem simples até. Esse é até bem fácil para ser substituído. Só que a dificuldade é você conseguir uma peça, e a gente só vai conseguir tendo uma outra igual, né, que você possa trocar.
E esses cascos também ajudam muito o técnico no caso de que está estudando, né? Para estudar, para você fazer levantamento que a gente chama de engenharia reversa, para você acompanhar, para você identificar, às vezes você tem uma estragada, outra boa. Você conhecer todo o circuito através de uma placa, né, que está boa ou ruim. Sim, comparações, né? Você pode ter lá um casco, apesar de ser uma sucata, a gente fala sucata, uma placa usada, mas ela pode estar absolutamente boa, né? E aí você tem uma placa do cliente, você faz comparações. Show de bola. Ajuda então, pessoal, estou aqui no laboratório da Decol Eletrônica, aqui em São Vicente, na Baixada Santista, onde você, técnico que for da região, conheça aí a Decol Eletrônica. O seu Ernesto aqui é um parceiro nosso, também professor, né? E que aqui atende uma galera muito boa, os refrigeristas aqui da região da Baixada Santista. Sim. Quantos anos já, seu Ernesto? Eu vi que na sua loja ali tem na frente, quantos anos na área de eletrônica, no seu caso? A Decol Eletrônica aqui em São Vicente existe desde 1993. Esse ano ela completou 30 anos. 30 anos. Em abril, quer dizer, já passou alguns meses aí de 30 anos. E em placas de inverter? Especificamente em placas de inverter, eu estou desde 2016, né? Fazendo... Então já são aí 12 anos? Não, um pouquinho menos, 6 anos. 6 anos? Ah, 16, anos. Eu tô ruim de conta. Eita. Aí, o que acontece? Além do conserto, a gente também faz o apoio aos instaladores, né? A gente ensina para eles a lógica do inverter, né? O inverter hoje ainda, para muitos instaladores, ainda é um grande mistério, né? Isso, educando o técnico, facilita o trabalho também dos reparadores de placa? Exatamente, facilita o nosso trabalho, facilita o meu trabalho. A gente atende aqui mais de 150, sei lá, passa um pouco de instaladores aqui na região. E aí, se eles já me trouxerem o produto, a placa, já com o código de erro identificado, que é uma grande dificuldade, eles não perderam uma viagem. Simplesmente chegar no cliente e achar que é a placa e arrancar a placa, tirar a placa e trazer para conserto, a gente faz essa verificação e a gente identifica e diz para ele, olha, não tem defeito, volta lá. Mas é muito melhor que ele venha e ela tenha defeito, né? Pra gente consertar. Sim. E ele não perder viagem. E se ela vier para cá, ela não tiver defeito, foi feito o quê? Um diagnóstico para comprovar que ela não teve defeito. Isso acabou gastando o quê? Tempo. Sim. E isso tem um custo, né? Tem um custo. A gente cobra no momento hoje, em 2023, a gente está cobrando R$75. Justamente para fazer um diagnóstico técnico para poder fazer toda essa avaliação. A gente coloca na bancada, a gente liga nossos periféricos todos, gasta algumas horas. Tem placas que a gente gasta mais de horas para fazer o diagnóstico, para ter certeza que ela está boa. Ou que o problema é realmente aquele, né? Exatamente. Então a gente faz. Não, quando tem defeito, a gente vai fazer o orçamento. Agora, se não tiver defeito, aí a gente vai cobrar os R$75, porque a gente vai trabalhar algumas horas lá para poder ter certeza que a placa está boa e devolver para o instalador e dizer, olha, volta lá que o problema é lá. E muitas vezes devolver a peça limpa, né? Porque o técnico ela ainda tem isso, ainda tem a parte da limpeza da peça. Isso sempre vai acontecer, a limpeza da placa, dos componentes, a troca de pasta térmica, que é muito importante, a gente já aproveita. Agora mesmo estava fazendo uma aqui com a pasta estava bem ressecada, né? Agora uma pergunta, o técnico que aprender também eletrônica, mas vamos dizer que não gosta, como eu, por exemplo, não gosto de trabalhar em bancada assim preso, eu gosto de estar livre, igual um passarinho, na rua, né? Resolvendo o BO de cliente, vendo coisas novas, diferentes, network. Mas é também útil aprender a parte eletrônica. Existem alguns reparos que é possível fazer no campo? É sim, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa. As placas, muitas delas possuem relé, que estão soldados na placa. Então, se você tiver essa habilidade de identificar que o problema é nesse contato desse relé, você tiver a habilidade de fazer técnica de solda, usar o ferro de solda, você pode substituir um relé em campo, né? Aqui mesmo eu estou fazendo a substituição de um capacitor que ele é soldado na placa, mas ele é o capacitor do ventilador. É muito fácil você fazer a identificação. Essa aqui nós já trocamos, né? Pelo menos quem é mecânico de refrigeração aí
e faz alguns reparos em placa convencional, né? Capacitores de placa, isso aí a gente já faz, né? Quando não faz a troca, às vezes a gente até deixa ele na própria placa e coloca um externo mais soldado aqui, Aham. né? Soldado aqui. Ou então dos relés também troca. É Né? isso aí. A parte da fonte também, também a gente consegue fazer alguns reparos. Pode no identificar, pode ser feito. Então, se tiver um conhecimento básico, facilita. Os principais defeitos, senhor Ernesto, nas placas eletrônicas, assim, de modo geral, são na parte da fonte, né? Entrada de alimentação e do chaveamento, ou os circuitos de proteção. Qual a particularidade, o ponto da placa que são as maiorias dos defeitos? De problema. Todos os circuitos eles dão defeito, mas o que a gente mais pega realmente é na parte de potência, né? O acionamento do compressor. Do compressor e do ventilador. É onde sofre o maior consumo de corrente em cima do IPM, né? Que é o módulo de acionamento do compressor. Posteriormente também a fonte de alimentação, ela sofre muito com variação da rede elétrica, com queda de raio, né? Então as fontes também sofrem, ela que alimenta o circuito todo, né? Então tem lá uma corrente considerável, também a gente tem problema. E particularmente aqui na minha região é a oxidação, né? Aí sim a gente tem que estar refazendo. Áreas litorâneas, a oxidação, né? Do Brasil inteiro, né? 8 mil quilômetros de praia aí derretendo o ar-condicionado. Show de bola. Então, senhor Ernesto, muito obrigado aí por esse bate-papo. Pô, cara, eu que agradeço. Foi uma grande honra você aqui visitando a gente. Então, pessoal, estou aqui no laboratório da Decol Eletrônica do professor Ernesto. Agora, depois que batemos um papo aqui, ele vai concluir o reparo dessa placa para a gente partir para o almoço. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber informações sobre treinamentos voltados para essa área de placa eletrônica, eu vou deixar aqui na descrição, não sei se vai estar aberto a inscrição, mas também os contatos da Decol Eletrônica aqui na Baixada Santista. Se você for um técnico dessa região, já sabe onde procurar um especialista aí para o reparo de placas eletrônicas. Se bem que eu vi que o estoque está cheio de placa ali para poder... Trabalhar. Hoje quanto tempo demora? Não, agora tá até rápido, que a gente está numa época mais calor ameno, né? Então a gente está aí com 2, 3 dias, a gente está conseguindo atender bem. Então isso mostra que existe uma demanda muito grande por necessidade de técnicos para reparo em placa, né? Ah, isso é gigante no Brasil inteiro, muito grande. A necessidade é enorme. Show de bola. Atrapalhar mais o senhor não, senhor Ernesto? Um abraço aí a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.